Graça e paz, amados. Estamos aqui hoje para falar sobre fraqueza espiritual. O que a Bíblia nos conta? O que ela nos fala? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 2, diz o seguinte: Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Em Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz: Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito é andar sempre atento à voz de Deus, é priorizar a comunhão com Deus e alimentar o espírito por meio da leitura, por meio da adoração, por meio da oração. É por meio da intimidade e da obediência que a gente fortalece o espírito. Um dia sem orar, sem buscar a comunhão, sem a leitura da palavra já é o suficiente para que você fique fraco. Engraçado, amados, que hoje, enquanto eu saía de casa, eu estava sentindo uma fraqueza, eu não sei explicar. Não sei se é porque eu passei muito tempo sem comer nada, eu nem estava de jejum, né? E eu comecei a sentir aquela fraqueza, eu falei, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu cheguei até para uma colega do trabalho, eu falei para ela, nossa, eu tô sentindo algo muito estranho, parece que a minha pressão tá baixa, eu não sei explicar. Eu comecei a sentir aquela fraqueza. E então eu havia comido, tinha pouco tempo, né? Mas depois de uns 40 minutos por aí, eu já comecei a voltar a sentir novamente as forças sendo recuperadas depois do alimento. E aí, quando aquilo passou, né? Eu fui lá, fiz as atividades do trabalho e eu fiquei com aquilo dentro de mim, sobre aquele processo de fraqueza física. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre fraqueza espiritual. E o Espírito Santo começou a direcionar a falar sobre a fraqueza espiritual. A gente tinha lido sobre a concupiscência, concupiscência da carne. O que é? Anelo de prazeres, cobiça de bens materiais. Isso também gera enfraquecimento. É uma grande afinidade com aquilo que é carnal. O carnal não consegue desenvolver o espiritual. Por quê? É como se aquilo que está a nível carnal representasse uma grande barreira para a conexão espiritual. Quanto mais você alimenta a carne, mais distante você fica daquilo que é espiritual. E quanto mais você alimenta o espírito, mais forte fica a sua comunhão, o seu espírito, a busca pela intimidade com Deus, e isso tende a matar a carne. Tem uma analogia que diz, aliás, tem uma história, né? Um dizer, né? Americano, né? Que um líder espiritual, ele é questionado sobre a carne e o espírito. E ele fala assim, imagine 2 cães, um branco e um preto, brigando. Quem que ganha? E a pessoa olha para ele e fala assim, aquele que for mais forte. É exatamente assim a briga da carne e do espírito. Ganha aquele que for mais forte, aquele que você alimentar mais, aquele que você exercitar mais, aquele que você preparar fisicamente mais. Se eu quero matar a minha carne, eu preciso preparar o meu espírito. Eu preciso me alimentar. Eu preciso comer a palavra. Eu preciso orar. Eu preciso louvar. Eu preciso me conectar. Eu preciso buscar intimidade com Deus. Eu preciso desenvolver a sensibilidade para ouvir. Eu preciso
obedecer por mais que custe. Por mais que custe obedecer. Porque lembra, a carne sempre olha e fala, poxa, mas isso aqui é vantajoso. Isso aqui é, né? E aí entra o dizer não. Pode parecer vantajoso, né, alimentar um anseio da carne, mas conta mais o anseio do espírito. E aí você vai se anulando esse ego caído para que o espírito possa ser vivificado. E quando você vê, você está vivendo um ego redimido pelo Senhor. Então, a gente ativa essa força que é maior do que o nosso orgulho. A principal característica dos nascidos da carne é o orgulho. A primeira coisa que acontece quando a pessoa está fraca espiritualmente, ela perde a humildade. O orgulho começa a falar mais alto. E aí a pessoa não consegue enxergar o quanto que ela precisa de ajuda. Então ela fica naquela falsa impressão de bem-estar. Ela é incapaz de reconhecer as próprias falhas. Ela foca mais no erro do outro do que no próprio erro. Ela se torna incapaz de reconhecer a dependência de Deus. Incapaz. E quando você pensa que você não depende de Deus, você não reconhece a sua extrema dependência, então você vive por si mesmo. Quando Ele é o centro e você reconhece, eu dependo dele, então a sua vida ela toma uma nova direção. Porque aí não é sua vontade, é a vontade dele, é o querer dele. Ah, eu tô gritando porque eu quero seguir esse caminho. Mas espera aí, eu dependo do Senhor, não adianta eu ir. Não adianta eu querer. Não adianta eu tentar construir os próximos passos, porque se ele não tiver no negócio, se ele não tiver nessa coisa, isso vai ser ruína. Sabe que quando Eva caiu, o inimigo fez uma proposta para ela. Falou, se você comer do fruto, o que vai acontecer? Você vai se tornar parecida com Deus. Você vai poder discernir o que é certo e o que é errado. Sabe que quando ela come aquele fruto, ela está dizendo... Ela deixa implícito, não tão explicitamente, né? Mas nos deixa entender que por um momento ela pensou que fosse uma boa ideia ser independente de Deus. E aí a escolha dela arrastou não só ela ao fracasso espiritual, mas todo ser humano. Veja como que essa falta de reconhecimento da dependência de Deus pode nos arruinar. Pode nos conduzir ao abismo espiritual. Um outro ponto da fraqueza espiritual é o egoísmo. Por quê? O egoísmo, o egoísta, ele perde a sensibilidade para perceber a necessidade do outro. Ele só se preocupa com as próprias necessidades. Mesmo diante do sofrimento alheio, não se sensibiliza, né? E aqui tem uma implicação espiritual muito grande, principalmente quando eu conheço a salvação, os benefícios de uma vida plena espiritual, eu estou no Senhor, eu estou muito bem, e eu não gero em mim a inquietação de levar as boas novas para aqueles que precisam.
não tem inquietação espiritual dentro de mim para fazer com que outras pessoas encontrem a verdade por meio de Cristo. Eu sei dos benefícios, mas eu guardo para mim. Olha, isso aqui indica essa fraqueza espiritual. De duas, uma. Ou você é egoísta, ou você não é convicto o suficiente para transmitir a verdade que transforma. Sabe que quando aquela mulher do poço encontrou Jesus e os olhos espirituais dela se abriu, ela saiu correndo para contar para todo mundo: olha, eu encontrei algo. Nossa, eu encontrei um profeta, eu encontrei alguém que ele não é comum, ele é sobrenatural, vocês precisam conhecer ele. É isso que acontece quando você está fervorosamente posicionado em Cristo. Você quer contar, você quer compartilhar, você quer que as pessoas conheçam. Você quer pegar o seu testemunho e compartilhar com o objetivo de alcançar quantas pessoas você puder alcançar para que elas entendam: olha, existe uma solução para mim, existe um caminho, existe a verdade, existe a vida. Cristo é a vida, Cristo é a verdade, Cristo transforma, Cristo fortalece, Cristo reanima. Não importa o seu desânimo, não importa a sua fraqueza, Cristo é a injeção de ânimo que você precisa. Cristo é aquele que pode te alcançar no seu mais profundo abismo, te sacudir de lá e dizer: venha para cá. Saia da ruína espiritual. Saia desse aprisionamento. Não importa o que tenha sequestrado você espiritualmente, a sua mente, as suas emoções, Cristo tem o poder de tocar com poder na sua vida, de curar, de libertar, de mostrar para você a vida lá fora. Você sabe que quando ele chegou para Lázaro, Lázaro já estava há mais de 4 dias sepultado. E ele disse para Lázaro: Lázaro, saia para fora. Só que o detalhe é que antes de Jesus dizer para ele: saia para fora, ele pediu para que as pessoas removessem a pedra. E isso é muito profético, porque a gente precisa remover a pedra. Aquilo que está morto dentro do seu ser. Aquilo que está anulado, aquilo que está enfraquecido, aquilo que está gritando por socorro espiritual. Você precisa remover a pedra, você precisa remover a pedra. E remover a pedra é dizer: Jesus, venha ao meu encontro. Trabalha na minha vida, transforma a minha vida. Chamar ele à cena. Porque quando Jesus é chamado à cena, como ele foi chamado pelas irmãs de Lázaro, aí ele chega e a voz dele é a voz da ressurreição. Então tudo que está morto dentro de você é vivificado nele. Mas precisa do quê? Posicionamento. Eu vou chamar ele à cena. E creia que quando ele chegar, a vida vem, sabe? Havia 4 dias, veja, em 4 dias uma pessoa está entrando no processo de decomposição. Mas para ele, uma palavra, sai para fora, fez com que o cenário mudasse completamente. Por quê? É a voz que ressuscita. O que está morto dentro de você? O que está te enfraquecendo, espiritualmente falando? O que você acha que não tem mais jeito? O que você olha para sua condição e fala: não consigo me libertar dessa prisão? Eu não sei, você conhece. Você só precisa abrir o seu coração e dizer: Jesus, achegue e me fortaleça, me liberta, me alcança. Eu dependo do Senhor.
Eu não quero estar preso no meu egoísmo, eu não quero estar preso no meu orgulho, mas eu quero reconhecer que eu dependo do Senhor. Eu confio, porque a sua palavra diz que o Senhor é poderoso. O Senhor é a ressurreição. O Senhor é a vida. O Senhor é o todo suficiente. E eu quero me agarrar ao Senhor. Me tira dessa caverna. Me tira dessa prisão. Ressuscita aquilo que está morto no meu interior. E aí você se posiciona nele. Não faça disso uma oração apenas, mas que você possa fazer disso um posicionamento para a vida. Todos os dias você possa acordar e dizer: Jesus, o Senhor é bem-vindo na minha vida. Jesus, eu vou levar uma nova vida. Jesus, eu escolho construir a minha casa no Senhor. E todo dia você vai se posicionar nele. Todo dia você vai dizer não para o pecado. Todo dia você vai dizer não para aquelas escolhas que não te levam a lugar nenhum. E aí, o fortalecimento espiritual vem porque você está dizendo sim para Cristo. Você está dizendo sim para a comunhão. Você está dizendo sim para a palavra. Você está dizendo sim para a oração. Você está dizendo sim para a intimidade. Você está dizendo sim para a obediência. E todas as vezes que você diz sim para Jesus, o fortalecimento vem. Toda vez que você diz sim, Jesus, você é bem-vindo. Sim, Jesus, eu te obedeço. Sim, Jesus, eu confio na ressurreição. Eu confio na vida. Eu confio que com o Senhor está o poder, com o Senhor está a minha força, com o Senhor está meu tudo. Então você tem o ânimo, a injeção que você precisa. Eu confio no Senhor. Aleluias, glória a Deus. Ai, que tremenda essa mensagem. E aí? A fé é o combustível. Você pode pensar que as emoções, elas são fortes, né? O bastante para mover a Deus. Mas eu quero te dizer que o que move Deus é a fé. Deus é movido. Sabe que quando ele fala comigo e com você, ele fala assim: aquele que crê, aquele que for batizado, será salvo. Sabe, ele não fala assim, aquele que sentir. Não, ele fala aquele que crê. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê verá a glória. Aquele que crê é sempre aquele que crê. É sempre aquele que exercita a fé. Hoje está ruim, mas eu creio que Cristo à frente, se eu chamar ele na cena, o cenário muda. Hoje eu estou mal, mas se eu chamar Cristo à cena, eu vou ficar bem. Hoje eu estou no abismo, mas se eu chamar Cristo à cena, ele me tira do abismo. Eu estou fraco espiritualmente, se você chamar Cristo à cena, ele te fortalece. Hoje eu estou com dificuldade até de crer, né? A fé indefinida, a fé fraca. Se você chamar Cristo à cena, ele te ajuda na sua incredulidade. Eu gravei um áudio algumas semanas atrás falando que a sua incredulidade não impede a Deus. E não impede mesmo. Sabe que existe uma passagem bíblica onde um pai, ele chega com um filho carecendo de ajuda espiritual, socorro espiritual. E Jesus fala para ele: você crê na cura do seu filho, na libertação do seu filho? Sabe o que o pai precisou? Ele precisou reconhecer que ele não tinha fé para aquilo. Ele disse: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Eu trouxe ele para que você o curasse. Eu trouxe ele para que você o libertasse. Mas eu não sei se eu tenho fé para
verdadeiramente crê que ele vai sair daqui curado. Me ajuda na minha incredulidade. Se existe um impedimento da minha parte porque falta fé, me ajuda na minha incredulidade. E essa oração tem a capacidade de mudar completamente a sua vida. Mudar completamente o nível espiritual. Mudar completamente e te fortalecer espiritualmente. Jesus produz em mim uma fé verdadeira. Ainda que ela seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequeno, mas que seja pura, verdadeira, e que essa fé no meu coração venha germinar, venha crescer. Me ajuda a ter uma fé constante. Eu não quero algo indefinido. Eu não quero algo inconstante, uma hora crê, outra hora não crê. Eu não quero duvidar. Eu não quero estar caído diante do pequeno obstáculo que vier à minha frente. Eu não quero ser influenciável. A sua palavra me diz que tudo é possível ao que crê, aí eu encontro lá na frente uma pessoa que não crê, a pessoa diz, mas você tá crendo nisso? Tá crendo na palavra? Porque isso, porque aquilo, aí você vai seguir o pensamento. Não. Jesus, me ajuda a manter firme no que diz a sua palavra, ainda que 10 milhares seja contra a sua palavra, que eu fique na sua palavra. Fé robusta começa pequena, como um grão de mostarda, mas é uma fé verdadeira. Começa a orar. Deus, me ajuda na minha incredulidade. Coloca no meu coração a semente de fé verdadeira. Ainda que seja pequena, que ela venha crescer. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aspecto ainda sobre o fortalecimento espiritual. Combater a fraqueza espiritual, o jejum e oração. O fervor espiritual é medido pelo nível de comunhão. Comunhão o quê? Palavra, oração, adoração, obediência. Quando você ora, você está conversando com o Pai Celestial. É um canal direto de conexão. Conversar. Sabe, mas às vezes a gente valoriza conversar com um amigo, conversar com um colega, conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, seja lá com quem for. Você sabe que o ser humano, intrinsecamente, é um ser que foi feito para comunicar. Então, a gente gosta até de conversar e de comunicar e de falar. Por que você acha que com o Pai Celestial isso é diferente? E eu vou te dizer uma coisa, que a conversa com o Pai Celestial é muito mais gratificante e satisfatória do que muitas conversas que a gente tem com pessoas. Não é que conversar com o outro não é satisfatório. É satisfatório, principalmente quando você está posicionado em Cristo. Sabe por quê? Porque aí você se coloca no caminho e Deus te usa como instrumento de cura, de libertação, como instrumento de direcionamento. Você pode até ajudar outras pessoas se você estiver em Cristo. Uma conversa, uma boa conversação tem o poder de gerar transformações que a gente não tem nem ideia. Quantas vezes a gente conversa com uma pessoa que ela está totalmente fora da direção, totalmente fora do caminho,
totalmente perdido na vida, totalmente endemoniado, possesso por demônios. E aí essas conversas oprimem, gera medo, inquietação, ansiedade. Tem gente que você conversa nitidamente, o negativismo dela te coloca em uma sincronia de medo de tantas coisas maléficas. Tem gente que você conversa, que a pessoa te dá um conselho que ela não percebe, talvez você também não percebe, mas aquele conselho, se você seguir, te conduz à ruína, ao fracasso. Te coloca lá na frente numa situação complicada. É verdadeiro laços espirituais que prende, que aprisiona. E aí, quando você prioriza conversas e relacionamentos a nível humano, você não consegue plenamente compreender que, na verdade, o que a gente precisa é priorizar o nosso relacionamento e as nossas conversas com o Pai Celestial. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia coloca dessa maneira. E quando você conversa com o Pai, essa conexão, essa conversa, ela é um diálogo. Você fala com Ele, Ele responde. Ele fala com você de volta. Então, o falar dele aquece o nosso coração. Tira daquela coisa mecânica para algo orgânico, onde há uma troca. Dani, eu tenho muita dificuldade com oração. Eu confesso que hoje eu nem falei com o Pai Celestial. Então começa a jejuar. Porque o jejum é uma maneira de você, mais uma vez, matar a carne. E se tornar mais sensível para o espírito, para o seu próprio espírito. Porque o seu espírito tem fome do espiritual. E é esse espírito que tem fome da presença do espírito. Porque o que é espírito discerne espírito. Então, meu espírito se sensibiliza à presença do Espírito Santo. O meu espírito conversa com o Espírito Santo. Então, o jejum consegue fazer com que a gente esteja mais perto do Espírito Santo. Porque aí não é o corpo gritando, não é a alma gritando. Existe aquela voz tranquila, serena, do Espírito se conectando na busca com Deus. Então, se você une palavra, oração e jejum, o que você tem? Alimento. E o canal, que é o espírito de comunicação. Então, você gera o quê? Fortalecimento espiritual. Então, a busca consegue fazer com que os sentidos espirituais se fortaleçam e se abram. Então, uma vez que você conhece o Espírito, a sua vontade é apenas buscar mais do Espírito Santo. E aí você fortalece espiritualmente. Lembra que eu falei da fraqueza espiritual? A fraqueza espiritual, naquela analogia, né? A fraqueza natural, por falta de alimento, pode fazer com que você sofra um desmaio. Pode te deixar sem condições psicológicas para raciocinar. Sabia disso? E por que você acha que com a fraqueza espiritual é diferente? Não é diferente.
Se você está enfraquecido espiritualmente, você perde as suas capacidades espirituais de se conectar com Deus. E aí o que resta? Resta a carne reinando. Então, esse ponto é muito importante. E por último, amados, o medo, a dúvida. A pessoa fraca espiritualmente, ela tem a fé indefinida, inconstante. Lembra que a gente acabou de falar disso? Uma hora ela crê, outra hora ela não crê. E aí, a dúvida puxa o medo. O que é o medo? Os pensamentos negativos ganhando força. Então, o medo abre uma brecha espiritual para o mal. Porque o medo te deixa vulnerável. E aí é onde o inimigo pega muitas vítimas. As investidas do diabo a porta de entrada é o medo e a dúvida. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tô com medo. Eu estou, sabe, a sensação vai abrindo portas, ilegalidades, e isso te enfraquece. Ou eu creio, ou eu não creio. Sabe uma passagem interessante que Jesus, aliás, Pedro, né? Pedro é muito audacioso. E Jesus estava andando sobre as ondas do mar e eles não conseguiram, os discípulos estavam em um barco, eles não conseguiam discernir quem vinha lá. Eles sabiam que tinha um mar agitado e alguém vinha caminhando sobre as águas do mar, né? Caminhando sobre as águas. E aí eles ficaram naquela, né? Parece um fantasma, eu não sei o que é que tá vindo ali, mas, né? Aí, em um dado momento, eles olharam e falaram, nossa, é Jesus, é o mestre que tá andando sobre as águas. E eles ficaram assombrados, né? Eles nunca tinham visto alguém andar sobre as águas, mas Jesus estava andando sobre as águas. E a palavra conta que Pedro falou para Jesus, olha, se é o Senhor mesmo, me deixa ir ao seu encontro, eu quero andar sobre as águas também. E o que Jesus fez? Vem, você quer vir? Quer andar sobre as águas? Então vem. E aí na ousadia, na intrepidez, ele saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Só que a palavra conta que quando ele olhou e ele percebeu que ele tinha tomado uma certa distância do barco, que ele estava realmente caminhando sobre as águas e aquilo era sobrenatural, um medo tomou conta do coração dele. E aí quando o medo entrou, a fraqueza espiritual entrou, a palavra conta que ele começou a afundar. Sabe por que ele não afundou? Porque Jesus foi lá e pegou nas mãos dele e falou, vem cá, Pedro. Se ele não tivesse ficado com medo, ele ia continuar andando sobre as águas, talvez voltar com Jesus andando sobre as águas, caminhando lado a lado com Jesus. É por isso que eu insisto que a incredulidade, ela não impede a Deus quando você se abre para crer mais. E quando você se abre para crer mais, ainda que você esteja consciente de que você tem medo, que você tem dúvida, que você está vulnerável, existe Jesus que vem e pega em você e fala, vem caminhar comigo. Eu não vou te deixar aqui caído, eu não vou deixar você afundar. Eu vou elevar você a um outro nível de fé, a um outro nível de fortalecimento. Eu vou curar, eu vou libertar, eu vou te alcançar aonde você estiver e vou estar com você. Só que você precisa querer. Sabe, Pedro começou a afundar e Jesus chegou e estendeu as mãos, vem cá, Pedro. Eu imagino que Pedro na mesma hora agarrou Jesus e falou assim, Jesus, me ajuda porque eu estou afundando. Então a gente precisa deste fortalecimento, dessa fé que nos anima a ler, a alimentar mais da palavra, a buscar mais da fé genuína. Essa fé que nos fortalece, que nos purifica, que nos santifica. Sim.
O fortalecimento espiritual nos permite buscar mais e mais e mais comunhão, mais e mais e mais daquilo que é espiritual, mais e mais e mais e buscando mais. Romanos capítulo 8 diz o seguinte: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha que lindo. Quem que ajuda? O Espírito Santo. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Gente, até isso o Espírito Santo nos ajuda a pedir o que convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o que a palavra está dizendo, que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Por isso que eu disse que ele é uma pessoa. Aqui Deus se derrama em graça e misericórdia. É como se o Espírito estivesse, imagina, intercedendo por mim. Pai, ajuda a Dani. Pai, fala com a Dani. Pai, fortalece a Dani. Pai, ajuda a Dani na caminhada. Pai, ajuda a Dani a se alimentar e buscar mais aquilo que é bom aos seus olhos. Agora, coloque isso com o seu nome e comece a ouvir essa voz ecoando dentro. É o Espírito gritando para você. Ele te ajuda nas suas fraquezas. Quais são as suas fraquezas? Pensa nas suas fraquezas. E agora imagina aquela voz gritando: Pai, ajude. Pai, socorra. Pai, alcance. Pai, cure. E quanto mais você fortalece espiritualmente, mais forte se torna essa voz, ecoando, gritando, intercedendo por você. Amém? Amados, a gente precisa se conectar com Deus. A gente precisa ser mais dependente. E o primeiro passo você pode dar hoje, convidando Jesus. Convidando Jesus. E dizendo para ele: Jesus, o Senhor é bem-vindo e eu quero que você permaneça todo dia. Eu quero dizer sim para você. Todo dia e todo dia eu quero dizer sim, eu dependo do Senhor. Sim, eu desejo crer mais no Senhor. Sim, eu desejo mergulhar mais na sua palavra e comer mais a sua palavra. Sim, eu desejo mais da presença do Espírito Santo. Sim, eu desejo crer mais. Eu sei que o Senhor me cura, então me cura emocionalmente, espiritualmente. Eu quero ser curado. Eu quero ser fortalecido. Eu quero crer mais. Ajuda a mim na minha incredulidade. Eu quero estar posicionado no Senhor. Pai, me auxilia. Espírito Santo, intercede por mim, conforme a sua palavra declara, e me faça vulnerável à presença. Que o meu coração se incline a obedecer ao Pai Celestial, me conecta mais a Ele. E aí, amados, você mata a carne e faz viver o Espírito. E quanto mais o Espírito se alimenta, mais fortalecido ele fica. E ele esmaga o cão preto, que é a carne, né? Lembra da analogia do cão branco e cão preto?
a carne morre. Por quê? Você não alimenta. E o espírito é vivificado porque assim você o alimenta. Amados, eu espero sinceramente que essa reflexão tenha falado ao seu coração e que o Senhor possa fortalecer você espiritualmente. Eu espero que você convide Jesus para a sua vida e que Jesus, ao ser convidado, encontre a pedra removida, remova a pedra do seu coração e deixe a voz dele ecoar no fundo do seu coração. Sai para fora, aquela voz de ressurreição. Deixe ele gerar vida onde precisa ser alcançado por vida. Deixe ele gerar cura onde precisa ser alcançado por cura. Se posiciona em Cristo e que você possa viver o melhor de Cristo para a sua vida. Amém? Graça e paz. Nos vemos na nossa próxima reflexão. Até lá.